Programa Resenha, apoio cultural Bororó, tudo em acessórios para seu carro ou picape. Se você quer curtir, que venha música boa, esporte e amizade, aqui no programa Resenha. Olá você mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Resenha, seja bem-vindo ao Mr. Beer Verbo Divino, no coração da Zona Sul de São Paulo, onde eu sempre recebo meus convidados e hoje tenho o prazer de receber um craque da geração de prata do voleibol brasileiro, ex-atleta, meio de rede, Domingos Maracanã. Ô Maraca, um prazer te receber aqui no Resenha, fazer até um brinde com você inicial aqui, prazer te receber. Prazer é tudo meu. Estar aqui presente aqui para a gente fazer uma resenha, para tentar passar algumas histórias, né, que a gente passou ao longo da carreira, né? Isso é bem gostoso, né? Tá conversando com os amigos, né? Passando para o público sempre. Aliás, história não vai faltar para o Maraca aqui não, porque teve uma geração muito legal do voleibol. Aliás, acho que foi o início aí dessa vida vencedora do voleibol masculino do Brasil. E para dar aquele toque musical, mais uma vez especial, Jair Bloch. Jair, seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo ao Resenha. Eu que agradeço o convite, é um prazer, uma honra estar aqui, tão bem acompanhado, né, de dois ex-atletas gloriosos, né, posso dizer assim. Então só tenho a agradecer, é um prazer estar aqui. A gente vai bater um bolão hoje e com muita música. Então a gente sai para um rápido intervalo, mas antes você fica aí com uma palhinha da boa música do Jair. Eu não sei viver, não sei te esquecer, não posso te olhar, eu vou me apaixonar. Um segundo então tudo se torna solidão. Esse é Jair Bloch e o CD Primeiro Round. É isso aí, o primeiro round que representa a luta que é para um artista independente, né? Conseguir gravar um disco e estar num lugar legal aqui como esse, se projetar na mídia. Mas aos poucos acho que eu fui conseguindo vencer esse primeiro round, que representa o CD de estreia realmente da minha carreira. São 11 faixas inéditas e todas autorais, né? Todas que eu mesmo compus. Todas elas autorais, Jair? Todas elas. Aliás, tem a participação numa delas aqui do Zé do Caixão. Exatamente. Que é um personagem, né? É verdade. Ele até não gosta muito disso, né? Quando você encontra ele em algum lugar, ele fala, não, eu sou o José Mojica. Ele fala, né? O personagem é o Zé do Caixão. Mas no caso, quem fez a participação na música foi o personagem, o Zé do Caixão. Ele declama um texto, né? Durante a minha música e participou do videoclipe também. É um videoclipe oficial que as pessoas podem assistir no YouTube sobre essa música. Tem o meu canal no YouTube lá, oficial, Jair Bloch. E acho que vale conferir, que é bem legal. Foi uma honra também ter o Zé do Caixão. E você tem no encarte do CD, o Éder Joffre, o grande Éder Joffre. É verdade. Eu tive também mais essa honra, né? Acho que foi um bom começo. O Éder Joffre eu conheci como fã, né? Meu pai era pugilista também e a gente sempre foi fã de boxe, né? A nobre arte que a gente chama. E semeamos uma amizade gostosa, então eu resolvi chamar o Éder Joffre para participar das fotos, né, do encarte do disco, como se chama Primeiro Round. Eu fiz num ringue, né, como você pode ver, e ele topou e eu achei que ficaram bem legais as fotos, né? Achei assim, uma participação que tinha tudo a ver realmente, chamá-lo, deu super certo. E é legal, né, a gente ter interagir com um cara da história, assim, né, Maraca? Aliás, você é um dos caras da história do voleibol, né? Como é que o voleibol entrou na tua vida? Bom, foi assim na escola, né? Acho que como todos nós, né? A gente pratica esporte dentro da escola, da educação física. E pelo meu tamanho, né? Que eu era um cara que já era fora da média, né? Que eu tinha 1,94, 1,95 quando tinha 15 anos de idade. E eu adorava jogar futebol, né? Adorava jogar futsal, futebol de campo.
A minha fissura era querer ser jogador, de qualquer jeito, uma coisa estava morta. Você jogava em que posição, né? Eu jogava de zagueiro, adorava. Jogava nos campos de várzea que tinha antigamente, no Marítimo, Marechal. Mas pela minha estatura, eu fui vendo com o tempo, não era muito do ramo, né? Aí comecei a ir para o voleibol, onde eu comecei a jogar voleibol na escola, né? Comecei a me dedicar mais, fui para o Esporte Clube Pinheiros. Inicialmente, eu dei os primeiros passos no círculo militar. Depois eu fui para o Esporte Clube Pinheiros. Aí eu comecei a ser convocado para a seleção infanto, juvenil, de novos. Aí começou a embalar uma na outra, até que a minha carreira durou quase 20 anos nessa história aí de trajetória, de conquistas, de campeonatos. A minha geração, né, foi uma geração super vencedora. Vitoriosíssima, né? Eles jogavam muito a bola, né? Renan, Montanaro, William, Xandó, Mauri, Badá, Bernardo, Bernardinho. Só essas feras aí. Não, eram todos craques, jogavam muita bola, né? Eu tentava ajudá-los, né? Não, mas você também Eu tentava foi. compor com eles, mas eles eram os feras. Os atletas do voleibol, eles têm um nível diferente, né? Eu não sei se o próprio esporte, o cara vem de um nível educacional, de estudo, de discernimento. É isso mesmo, Maraca? Da nossa época para hoje, houve uma mudança bem drástica, né? Hoje é muito mais profissional do que na minha época, né? Nos anos 80, nós tínhamos de 20, 15 jogadores no máximo de uma elite, né? E com o tempo agora, hoje os jogadores preferem não só o futebol, como o basquete, mas o voleibol, né? Como é um segundo esporte hoje, não só pelas conquistas, mas pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Por uma filosofia, né? Uma metodologia de trabalho, né? Onde as seleções todas são treinadas desde do infanto, do infantil, do infanto, do juvenil, todos eles têm uma programação, né, que tem que seguir. É uma preparação melhor. É uma hoje. preparação muito melhor, logicamente, que nós começamos. Eles falam, a geração de prata. Então, eu acho que é a geração de diamante, porque nós fomos lá e perfuramos para ver, nós não tínhamos parâmetros nenhum, né? Hoje a nossa geração, além dela ser uma referência, porque depois vieram as gerações de ouro de 92, depois veio a geração do Nauber, do Giba, enfim, e do Murilo. Enfim, a gente pode dizer que é uma terceira geração ou quarta hoje? Hoje existem várias gerações, como virão outras gerações, porque o voleibol trabalha com isso, né? Ele trabalha não só com a metodologia, mas com uma padronização, né? Hoje nós ficamos referência, porque antigamente, hoje nós temos a nossa escola, porque nós copiamos a escola da asiática juntamente com a europeia, que a europeia trabalhava um bloqueio e a asiática a velocidade. Então o brasileiro, como ele é bom de ginga, né, nós conseguimos fazer esse mix, onde hoje a nossa geração dos 100 anos de Federação Internacional de Voleibol foi uma das mais espetaculares que foi reconhecida. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,97, eu era o gigante da época, hoje eu sou um anãozinho. Eu ia dizer isso. A tua geração, você se destacava até pela tua altura, né? Hoje em dia você tem caras de 2 metros e tanto aí jogando, né? Mas você era talvez o mais alto, um dos mais altos daquela geração ali. Os jogadores de meio, né, os centrais, né, que era eu, a Mauri, o Fernandão e o Léo. Todos nós tínhamos na média entre 1,96 a 1,98. Mas você tinha um William mais baixo, o Bernardinho era dessa... O William era o mais baixo, 1,85, o Bernardinho 1,84. Baixo pro vôlei, né? Pro voleibol, logicamente, mas hoje a gente vê jogadores que migraram do basquete para o vôlei, né, em função dos resultados. Nós temos jogadores de 2,15, 2,17, 2,7, 2,10, ou seja, ficou indigesto o negócio. E como é que foi a construção dessa medalha de prata? Bom, isso começou tudo com o Carlos Arthur Nussmann, né? Hoje o presidente do Comitê Olímpico, né? Uma pessoa que era apaixonada pelo voleibol, que queriam que ele não só estudou, como ele foi ex-jogador de voleibol, né? E depois, como ele se tornou presidente da CBV, da Confederação Brasileira de Voleibol, e ele achava que, juntamente com alguns patrocinadores na época, que era o Bradesco, que era o Braguinha, né, que inclusive foi um dos patrocinadores do Ayrton Senna na época, né, uma pessoa
de uma visão muito grande, investindo no esporte, juntamente com a Pirelli na época. Nós tínhamos o Minas na época, né? Que montaram 3 grandes forças do voleibol, né? E onde essas 3 forças trabalhavam iguais, né? Tinha uma programação, onde o Bebeto passava toda a programação para os clubes, onde os clubes tinham que começar a seguir essa programação. Isso tudo foi pensado, né, através do Bebeto, juntamente com o Nussmann, com uma comissão técnica que tinha o Brunoro, que tinha o Jorjão, enfim, que tinha o Paulo Sérgio, que também trabalha hoje no Comitê Olímpico, enfim. Era um grupo muito estudioso, era um grupo muito voltado, né? Nós começamos a fazer os testes na época na Gama Filho, com o Dr. Edmundo, né? Nós já começamos a fazer os testes de esteira, bicicleta, ou seja, já começou a colocar o fisiologias. Coisas novas. Coisas novas foram colocadas, porque o Bebeto estava vindo dos Estados Unidos, onde existia um voleibol profissional, onde jogavam 4 homens e 2 mulheres. Era um voleibol fixo na época, e era um voleibol show. Então, ele trouxe toda aquela... desde a estatística, fisiologia, preparação física, ou seja, foi tudo pensado, foi tudo elaborado e implementado aqui no Brasil. Na época, o voleibol não tinha dinheiro, não tinha condições, né? Então o Nussmann começou a correr atrás. Aí começaram a vir as TVs, veio o Luciano do Vale, que começou a apoiar. O promotor da coisa e também. Foi uma das pessoas também que ajudou muito o voleibol brasileiro a se projetar e a conseguir também patrocínios, visibilidade. Que é para dar estrutura para foram vários fatores, né, que colaboraram, não foi só uma coisa, entendeu? Foram vários fatores, onde a geração também, que a minha geração, nós tivemos a geração de 81, que foi o Mundial Juvenil, que nós fomos vice-campeões mundiais, eu, Xandó, Roese e uma turma já... Uma geração que... Exatamente, nós tínhamos a geração mais antiga, que era o William, Montanaro, que eram os mais velhos, né? Eles eram bem mais... Aí juntou com a turma mais nova. Aí criou-se uma geração forte, que começou em 81, na Copa do Mundo do Japão, onde nós fomos bronze. 82 nós fomos vice-campeões mundiais. 83 nós fomos campeões pan-americano. 84 medalha de prata. E 85, Los Angeles. Los Angeles. Mas é uma medalha de prata com sabor de ouro ou diamante, né? Se a gente parar pra pensar, né, Jair? Com certeza. Você curte vôlei? Muito. Eu joguei vôlei também. Ah, você jogou vôlei? Eu jogava pelo time do meu colégio na época, mas em razão da minha estatura eu era levantador, mas era um excelente levantador, viu? Legal. Joguei, eu gosto muito de voleibol, muito mesmo. Eu falo assim, eu acompanhei muito essa geração do Maraca, porque assim, eu também, de garoto, a gente estava comentando até fora do ar aqui, que depois, por um destino, acabei indo para o futebol como goleiro, mas eu jogava vôlei também. Então, foi uma geração que me estimulou muito a isso, né? E a gente tem aquele jogo histórico, né? Que, contra a Rússia, a União Soviética na época, né? No Maracanã, com chuva. Como é que foi isso, Maraca? Olha, esse jogo aí ficou na história, né? Tanto é que todos nós, depois de 20 anos, viemos receber um CD cada um, né? Que foi feito pelo Kiko, pelo J. Coco, enfim, foi um super evento com o Luciano do Vale, né, na época. Isso foi em 1983, no Maracanã, tinham mais de 93 mil pessoas no estádio de futebol. Foi uma loucura, esse jogo foi adiado por 2 ou 3 vezes, porque a União Soviética veio para o Brasil fazer uma série de amistosos. Então, toda vez que chovia no Rio de Janeiro, nós mudávamos o amistoso. Ah, vamos para Recife. Ah, agora vamos para Salvador. Olha, e continuou a chuva, e não parava a chuva. E a União Soviética tinha que ir embora também, né? Então, aquela história. E vamos fazer o jogo, com chuva e tudo. Você vai contar um pouquinho mais dessa história daqui a pouquinho. A gente tem que sair para um rápido intervalo, mas vem aí um pouco mais do Jair Bloch. Fica atento. Não vou deixar de sonhar, eu vou te achar, eu vou buscar você pra mim. Pra esse dia chegar, eu vou lutar até o fim. Jair Bloch. E me fala, quem que te inspirou
Que músico te inspirou? Olha, essencialmente foram os Titãs, assim, né? Toda a geração dos anos 80 me inspirou, né? Os Paralamas, Legião Urbana, né? Cazuza, Barão Vermelho, o Ira, né? Que aliás assisti a entrevista do Nazi aqui, foi muito bacana, né? São Paulino como eu, grande Nazi, comentarista de futebol também. O programa tá ficando legal. muito São Paulino, preciso falar com Ana Carla Portela. Ainda viu? bem, né? Nossa Ainda produtora. bem. Mas acho que essencialmente os Titãs, assim, foram aqueles artistas que me despertaram a vontade de ser um artista, de ser um cantor e compositor. Quem que era a música, ou o músico, enfim, ou as músicas da década de 80 ali pra vocês? Tinha isso? Rolava essa coisa entre vocês lá? Tudo tinha, Paralamas, como ele bem disse, Paralamas, Titãs, eu ia em todos os shows que tinha na época, eu adorava, nós adoramos música, né? É bem brasileiro, né? E a gente curtia muito o som das bandas brasileiras, né? E a música inspira o esporte, Não, né? eu acho que o crescimento do vôlei e do rock nacional naquela época era meio que paralelo. Paralelo, né? verdade. Que atingiu esse nível de popular de lotar estádio de futebol, né? Essa coisa. Então, você viveu essa época junto meio que do rock nacional ali. E o Maraca tava contando a história desse jogo da União Soviética, né? Pô, a chuva pesada, teve carpete, teve tudo pro jogo. O que foi que fizeram na quadra para poder conseguir jogar? Olha, foi uma coisa inusitada, né? Ninguém esperava, porque começou a chover, ninguém sabia o que fazer, né? Aí tinha o carpete que nós tínhamos entrado, né? Porque entrava com o canhão de luz, né? Cada um era anunciado um de cada vez, né? Um negócio louco. Aí descobriram, viram o carpete lá, os russos, falaram, pô, vamos botar o carpete no chão. Nós tínhamos o esparadrapo, colocamos como linha e fizemos o jogo. Pô, imagina, 93 mil pessoas. Sabe quem mais queria jogar? Os russos. Que eles estavam encantados. Porque eles estavam adorando, eles falavam, como é que nós vamos frustrar 93 mil pessoas que vieram ver os campeões olímpicos, que eles eram os campeões olímpicos, né? E, e nós ali, com toda aquela festa, com toda aquela produção, aquilo ia... Então eles falaram, não, nós vamos jogar de qualquer jeito. A gente queria jogar de meia, descalço, queria achar um jeito de jogar, A brincadeira tava legal, Nossa Senhora, mas foi muito divertido, foi muito legal, foi uma experiência única. Eu acho que... Tanto é que foi pro livro dos recordes, né? O maior público do voleibol, da história, né? Pô, eu imagino, você teve alguma outra passagem, assim, Maraca, que te marcou do voleibol? Fora, obviamente, a Olimpíadas, que com certeza foi algo marcante, mas fora isso, alguma história, alguma coisa diferente que você viveu que te marcou dentro do vôlei? Olha, a história tem várias, né? Campeonatos, Olimpíadas, né? Eu tive a oportunidade de ir em 2 Olimpíadas, 3 Copas do Mundo. Foi em Seul também, né? Fui em Seul, fui 3 Copas do Mundo, porque na nossa época existia uma Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Era no Japão, 81, 85, 89, que foi a nossa primeira conquista, né? E nós éramos muito mais famosos lá fora do que aqui dentro, na época. No Japão, que existiam 6 revistas de voleibol. O voleibol, você chegava lá, você parecia os Beatles, meu. O pessoal queria te agarrar, tinha cordão de isolamento. Eles tinham que empurrar o público. Era virou muito superstar, legal, né? Era muito legal jogar no Japão, nós adorávamos. Tanto é que depois isso aqui virou no Brasil, né? Quando nós íamos jogar em Salvador, em Recife. A coisa ficou bem legal, muito legal. E você jogou naquela regra antiga, né? Da vantagem, Nossa Senhora. O jogo se não prolongava, acabava nunca. Parecia uma eternidade. Você lembra da vantagem? É da tua época? Era um jogo interminável, né? Por exemplo, era os 15, né? Os 15 tinha 7 que durava 1 hora. Que é isso? Era impossível. Não, hoje o jogo ficou muito mais dinâmico, ficou muito mais rápido, ficou muito mais fácil de se entender, né? Porque, quando é vantagem, quando é ponto, ninguém sabia, né? Então ficava aquela coisa de não se entender. Hoje não, tudo é ponto. Como é que você está vendo o voleibol hoje do Brasil? Hoje eu vejo um profissionalismo muito grande, né? Hoje os jogadores, a maioria dos jogadores que estavam fora voltaram todos para o Brasil, né? O mercado melhorou muito, né? Financeiramente, hoje é muito mais atraente você jogar no Brasil do que jogar lá fora. Há mais investimento. Eu não sei agora com essa subida do dólar e do euro ali, como é que vai ficar essa situação, né? Você sabe que mercado é assim, né? Claro. Uma hora os caras vêm e estava uma crise muito grande na Europa, mas eu acho que já se recuperaram. Mas eu acredito ainda que a nossa Superliga ainda
tem vários jogadores de medalhistas olímpicos, tanto no masculino quanto no feminino. Apesar de ter algumas jogadoras fora, como é o caso da Sheila e da Garay, que estão na Turquia. Enfim, temos jogadores fora do país. Inclusive, meu filho joga na Itália, né? Ah, você tem um filho jogando na Itália? Tem. Porque você jogou na Itália também. Eu joguei na Itália, joguei em Spoleto e joguei em Verona. Isso lá para os anos 89, 91. É bom não falar muito que denuncia a idade, né? É verdade. Mas essa questão, por exemplo, do Bernardinho, técnico por tanto tempo e conseguindo manter um nível de excelência na seleção. Você acha que ele, de repente, é a grande chave para esse momento atual do vôlei? Não só ele, como o Zé Roberto, né? O Zé também, verdade. É o único tricampeão, né? Olímpico. Pô, nós temos que fazer uma estátua pro Zé, né? Tem que Porque fazer o cara mesmo. é um Eu concordo. São Paulino, Eu Zé conheço Roberto. pessoalmente também. Zé Pô, Roberto cara, é um mito, né? tricampeão É um olímpico. mito. O cara é demais, né? É impressionante. O vôlei é o segundo esporte no Brasil. É o segundo esporte e vem o vôlei de praia também aí. Bom, cresceu, teve esse surgimento do vôlei de praia também, que Também. é um segmento aí. Você chegou a jogar vôlei de praia? Eu cheguei a jogar. Pô, eu prefiro jogar vôlei de praia do que de quadro, porque machuca menos, tem menos impacto e é muito mais Você ainda gostoso. bate uma bolinha? Não, hoje eu não jogo mais nada. Hoje eu estou aposentado, faço as minhas caminhadas, minhas corridas, minha musculação. Competitivo não dá mais, porque eu fico me cobrando como é que eu era, como eu jogava, e hoje eu não consigo jogar, não consigo Aí a cabeça realizar. pensa A e cabeça o corpo quer pensa fazer e não vai. não Né? obedece. Você está com outros projetos na tua vida, né? Inclusive com futebol. Queria que você falasse um pouco disso. O projeto social, que é Unida Federação Paulista, e outras funções e outros projetos que você tem. Eu já estou há 11 anos num projeto social, um projeto de inclusão esportiva, que é através do futebol, que a Federação Paulista de Futebol, juntamente com o Marco Polo Deonero e com o Reinaldo Bastos, né, que idealizaram esse projeto em 2004. Já passaram mais de 3.800 garotos pelo projeto. Nós atendemos em formas de escolinha, damos oportunidade para os garotos nascidos de 10 a 16 anos de idade, onde nós damos toda uma infraestrutura para a garotada treinar, desde uniforme, professores, ambulância, seguro, alimentação, campeonatos, enfim. A gente tenta aproximar eles de uma realidade, tentar colocar no mercado, né, de jogadores. A gente sabe da dificuldade do que é ser um jogador de futebol nesse país. Então a concorrência é muito grande. E nós fazemos esse trabalho lá na Zona Norte, no Nacional, que é um parceiro junto com a Federação Paulista de Futebol. Aliás, o projeto eu tenho acompanhado um pouco mais de perto lá. O projeto é sensacional. Eu admiro esse tipo de projeto, porque além do futebol, né, entra a questão social, da inclusão, oportunidade, mostrar a questão de cidadania, né, de respeito, disciplina. Conhecimento de regra, respeitar o próximo, né, convivência em grupo. Isso só o esporte dá, né? E tem mais alguma coisa com o vôlei ainda que você... eu também trabalho com o voleibol à tarde, onde eu coordeno as equipes de sub-17 e sub-19, tanto no masculino quanto no feminino, que fica no ginásio do Ibirapuera, que são esses projetos incentivados pelo governo, né, governo do estado. E nós estamos lá, tentando melhorar cada vez mais, tentando descobrir cada vez mais talentos para o voleibol também. Legal. E a música? Muitos shows? Como é que tá, Jair? Estamos fazendo, retomando, tenho tocado muito aqui em São Paulo, fiz agora o ABC também recentemente, São Bernardo. E estamos aí, quem quiser acompanhar a agenda de shows, acompanha hoje em dia mais pelo Facebook, né, que as redes sociais hoje em dia estão bem ativo nelas, né? Então você tem o Facebook/Jair Bloch Oficial, é minha fanpage. E lá o pessoal pode acompanhar a agenda de shows. Quem quiser prestigiar, assistir essa performance ao vivo, estão todos convidados. Uma super performance. Aliás, é uma música... A gente é meio saudosista, né? A gente falar do rock aí, você falou de referências anos 80, Titãs, enfim. É muito bacana a gente ouvir e seguir essa linha, né? Que é o pop rock. Sem dúvida. Enfim. O Branco Melo, dos Titãs, ele escreveu um trecho do release desse meu disco, do primeiro round. Pô, que legal. Então foi muito bacana você meio que ter a anuência, né, do seu ídolo, como você no começo da carreira ali do vôlei, você poder jogar
o seu ídolo que está ali, né, em final de carreira e tal, e eu tive essa oportunidade. Não que eles estejam em final de carreira, muito pelo contrário, que eles estão super ativos, mas já estão ali consagrados e dando essa anuência é sempre uma motivação maior, né? Ah, super legal. O programa está chegando na sua reta final. Eu queria pedir para o Adriano, aqui do Mr. Beer, sempre traz uma singela lembrança aqui para os nossos convidados, para o Maraca, uma singela lembrança do programa aí do Mr. Beer. Muito obrigado, tá? hein? Daqui a pouco a gente também vai entregar para o Jair. Quero te agradecer, Maraca, prazer te conhecer e, poxa, você é um cara maravilhoso, um boa praça, um cara com uma vida maravilhosa no esporte. Foi um prazer te receber aqui. Espero receber outras vezes. Pô, muito obrigado pelo convite. E a próxima vez aí a gente vai bater mais papo, contar mais história do vôlei. Tem alguma rede social, alguma coisa algum contato que você costuma deixar? Você tem alguma coisa do projeto? Não, nós estamos lá no Nacional Atlético Clube e atendemos a garotada não só da região da Zona Norte, mas também de todo São Paulo. Nós temos meninos de Guarulhos, temos meninos de Campinas, temos meninos até de Itanhaém, para ter uma ideia. Hoje o projeto decolou, graças a Deus, são 11 anos de sucesso e a gente fica torcendo que a federação dê continuidade a esse projeto e replique esses projetos. Legal, parabéns, viu, Maraca? Jair, obrigado por ter vindo, foi um prazer te receber. Eu que agradeço o convite. E a gente vai se encontrar mais vezes aqui no Resenha ainda. Será um prazer. E o programa vai ficando por aqui. Quer saber mais sobre o Resenha? No nosso Facebook oficial, nossa rede social, nosso contato com você e também através do nosso Instagram. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, fique mais com Jair Bloch. Queria um amor eterno, você me quis só pele e osso. Eu falo em nome do teu sangue, eu sou escravo do teu corpo. Eu só quis te fazer o bem e você me fez refém. Eu quis pra você o melhor, você me quis só cinza e pó. Se eu pudesse te odiar, fazer